Mas enquanto o governador se dirigia ao secretário Gilson Lira, dizendo taxativamente que concordava, inclusive, em número, gênero e grau, com as abordagens e opiniões expostas pelo querido e catedrático, reconhecidamente e nacionalmente aplaudido, compositor e intérprete Chico César, ele dizia isso a nós, que concordava com a visão de Chico César, que concordava, portanto, com a visão de quem quer tolher e policiar os gostos e, ao mesmo tempo, desconhecer que o propósito de Campina nunca foi senão o de aperfeiçoar, o de aprimorar, o de investir, secretário Alex Azevedo, na nossa cultura, em nossas raízes. Peguemos as grades de 2005 a 2011 e todos nós verificaremos o que estamos a dizer. E eu ficava de olho nesse documento, Flávio, lendo, Pimentel, e imaginando exatamente, sem querer acreditar, no que estava por vir. E o que estava por vir? O constrangimento. O lançar mão de dados que terminaram por ser dados inexistentes, infiéis, inverídicos, manipulados pelo desejo do constrangimento. Criar uma cortina de fumaça, criar um pretexto para não atender. Não. Se Vossa Excelência cumprir o dever de casa, eu vou pensar em poder lhe ajudar. E isso nos veio à mente. Primeiro, quero dizer que essa administração é uma administração aberta a toda e qualquer sugestão, como a toda e qualquer crítica que se faça com o propósito de ajudar. Nós nunca nos fechamos sem reconhecidamente dotar democraticamente as nossas secretarias. Não somos e nunca nos pretendemos apresentarmos como donos da verdade. Sugestão que venha, ela será muito bem recepcionada, conquanto se apresente com o propósito da boa sugestão, o de ajudar. Descomprometido com outras razões e com outros interesses que quase sempre repousam nos subterrâneos das mentes e das consciências humanas. Nós somos abertos. Mas quando eu falava com o Flávio, ainda na madrugada, e com a secretária Tatiana Medeiros, pedindo para que os mesmos acordassem os meus companheiros, era para demonstrar que Campina Grande não poderia ficar à mercê do governo do Estado e daqueles que, não querendo nos ajudar, criavam uma situação para justificar a não ajuda. E durante a madrugada, sem exagero, até as 3 horas da manhã, tanto um como o outro diziam: veneziano, isso é um absurdo. Nós temos os dados aqui. De onde o governador e o governo do Estado tiraram essas informações? De onde elas partiram? Porque eu tenho o EducaCenso, eu tenho os números do IDEB, eu tenho todo o levantamento feito pela atenção básica, eu tenho, Tatiana me informava, as informações técnicas prestadas e mais do que isso, os dados de 2010 não foram consolidados ainda para que o governador, em um dos parágrafos, dissesse: observa-se também que dos 15 índices apresentados no Pacto pela Vida, o Pacto pela Vida é um dentro do Pacto da Saúde, pela Saúde, que foi assinado em 2006 pelos municípios e pelos estados e que passou a ser observado anualmente até o ano de 2009 com os levantamentos e a alimentação do sistema para o Ministério da Saúde, e nos anos de 2010 e de 2011 serão feitos de forma bienal. Correto? Assim expondo. Então ele dizia: apresentados pelo Pacto pela Vida, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o município de Campina Grande em 2010 não atingiu satisfatoriamente 11, tendo um aproveitamento de apenas 26. Os índices de 2010, meus amigos, não foram consolidados. Eles ainda não foram lançados de maneira definitiva no sistema. Veja a manipulação. Em determinado momento dessa audiência, quando o governador repetidas vezes fazia menções de que não poderia nos ajudar em face de ter encontrado assim ou assado o governo, a administração, eu dizia: governador, dê-nos licença, porque o propósito dessa reunião, primeiro, não é um propósito de eu vir como integrante de um grupo político, porque a defesa do governo anterior faço eu do Palácio da Redenção para fora. E tenho argumentos
e tenho elementos, e tenho instrumentos, e tenho uma tranquilidade de fazê-lo, mas do Palácio da Redenção para fora, governador. Aqui dentro, vim e como visitante devo sair agradecido pela gentileza, pela cordialidade exposta a Campina Grande, mas querendo discutir os seus temas, não querendo adentrar sobre a avaliação político-administrativa, porque o governo só tem um discurso. Para negar ao município X, para negar ao município Y, é o de dizer, encontrei de uma forma que não nos permite fazer qualquer tipo de aporte. Eu cheguei ao momento último dessa reunião a dizer, governador, 200 mil reais que o sejam para o nosso São João, serão suficientes para nos ajudar. Não, absolutamente não. Não contem com qualquer ajuda financeira. Estou trabalhando para Campina Grande receber 2 voos charters. Estou trabalhando para Campina Grande ter uma publicização, como se, Marquinhos, o São João de Campina precisasse, ao longo dessas últimas décadas, de se expor mais do que reconhecidamente já o é. É claro que nós fazemos e é claro que nós renovamos essa chamada a todos os centros, mas convenhamos, falar sobre o São João de Campina é falar sobre algo que já notoriamente dominou, vereador Alcides, as mentes dos cidadãos por onde quer que nós passemos. Qualquer visita que nós façamos, em qualquer cidade, em qualquer estado, Zélia, você vai ser lembrado, você é de Campina Grande? A cidade que realiza o São João, não é isso? É verdade. O governador disse, não, eu vou ajudar com a mídia e vou ajudar trazendo 2 voos charters. É possível que consigamos o terceiro. É possível que consigamos o terceiro. Foi dessa forma. Se eu estiver inventando, corrijam-me os meus próprios companheiros de trabalho. Pois bem, o que me faz aqui para repassar a palavra ao professor Flávio Romero? Porque me repito a dizer que ele, tecnicamente, tem melhores condições, como tem a secretária Tatiana Medeiros, que concluía o levantamento feito de cada um dos itens. É que nós lamentamos profundamente discurso do novo governo, que diz, até mesmo por meio de inserções partidárias, que tem o propósito de estabelecer parcerias com municípios, conquanto condições sejam atendidas, me faz não orientador, não conselheiro, não usurpador de atribuições, desconhecendo autonomias administrativas, vereador Pimentel, mas me faz porque tenho a grata e honrosa satisfação de ter amigos gestores. Eu me pergunto, se Campina Grande tem a possibilidade de ampliar a rede de atenção básica com recursos próprios, de entregar a Vila Olímpica Plínio Lemos, de investir mais de 1,5 milhão no Teatro Municipal, de integrar o sistema de transporte, se Campina Grande, com o governo federal, constrói creches, reforma e amplia unidades de educação, esta mesma condição não é a condição da maioria esmagadora dos demais municípios paraibanos. Seria, metaforicamente, o presidente Lula chegar em 2003, dirigindo-se aos estados do Nordeste ou não, mas como estamos a tratar sobre a realidade regional, dizer, Pernambuco, Paraíba, Ceará, eu não tenho interesse algum de fazer a transposição do Rio São Francisco, a não ser que os senhores alcancem estes ou aqueles índices. Eu vou esperar. Se os senhores fizerem o dever de casa, eu haverei de pensar em investir na transposição do São Francisco. Ou imaginar que depois de décadas, o processo de fortalecimento para a retirada da marginalidade de tantas e tantas milhões de pessoas, marginalidade no sentido econômico, da miserabilidade, o presidente Lula dissesse, também não vou fazer investimentos maiores com o programa Bolsa Família, porque não vejo que os estados estejam acertada e dedicadamente atendo-se às suas obrigações. Seria interessante isso, né? Seria interessante se a ministra, hoje presidenta da República, se dirigisse ao governador do estado e dissesse, governador, de fato, a mim me parece que tem inclusive audiência hoje ou amanhã, de fato nós queremos falar sobre segurança pública, estou aí enviando recomendações por meio do ministro Cardoso e nós vamos investir na segurança pública do estado. Agora, governador, eu só vou colocar recursos do Fundo Nacional de Segurança se as autoridades públicas estaduais resolverem um problema. Porque eu tomei conhecimento, governador, que só na capital do estado, no sábado de Aleluia, foram mortos 12 pessoenses. Que comportamento seria o do governo federal?
Nós não pedimos porque queremos pedir. Nós pedimos porque há uma previsão constitucional nas relações entre entes e porque há uma necessidade. Porque se nós tivéssemos recursos próprios que sobejassem às mãos das nossas secretarias, com certeza nós não estaríamos a falar, porque o faríamos isoladamente diante do sentimento que inexiste de coparticipação na nossa administração. Nós vamos pleiteando porque democraticamente assim nos posicionamos e porque é esta relação triangular que se deve manter governo federal, governo estadual, governo municipal, em especial pelas décadas impostas de diferenças e de fossos quase que insuperáveis, notadamente aos 9 estados do Nordeste e aos seus municípios. Então me chama a atenção, e eu quero aqui, quando falava ontem com o prefeito Nabu, ele dizia: eu já estou retirando o meu pedido de audiência. Eu já estou retirando o meu pedido de audiência. Se for para ele fazer o que fez com você, puxar minha orelha, eu vou puxar de lá o ofício pedindo. É muito interessante. Eu estou aqui com greve da saúde, os prestadores contratados, profissionais médicos, deixaram porque foram diminuídas as gratificações, e eu ainda tenho que ouvir do governo do Estado orientações. E se fossem orientações, tudo bem, que as recebamos, humildemente que as recebamos, mas não informações falaciosas, inverídicas, manipulação dolosa de dados. Repito, estou aberto, como a administração municipal, a toda e qualquer sugestão. Veneziano, há algo de errado aqui. Corrijamos. Veneziano, é preciso que nós, ao invés de 92 equipes do PSF, ampliemos. Veneziano, é importante que ao invés de 8 concursos, façamos 10. Veneziano, é importante que ao invés de 5 creches, construamos outras, como vamos construir este ano em convênio com o governo federal. Veneziano, ao invés de 500 ruas, vamos ver se a gente duplica até o final. Está tudo muito bem, porque a gente nota o propósito de querer colaborar. Agora, quando nós, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras dos veículos de comunicação de Campinas e do Estado, quando nós recebemos às nossas mãos um documento oficial, aonde os dados reunidos são dados utilizados tão e exclusivamente só para nos constranger, nós não podemos admitir. Venho, portanto, a público, em nome de Campina Grande, dizer-nos chateados, indignados, ressentidos por este tipo de conduta. E chamamos para que, em respeito à verdade, ela seja exposta não aos senhores, que sabem, como integrantes, alguns vejo aqui, responsáveis por alguns desses serviços, não aos senhores vereadores que compõem a bancada de governo, mas à população de maneira geral, que muitas vezes lhes são impostos aos seus tímpanos ouvir inverdades ou ler construções completamente distorcidas ou deturpadas.